Você sabia que a linhagem de Jesus não é um simples acaso? A escolha da tribo de Judá para ser a tribo do Messias foi cuidadosamente planejada por Deus desde o começo. Vamos juntos entender os detalhes dessa escolha divina e como ela reflete a grandeza do plano de salvação que Deus arquitetou para a humanidade. Prepare-se, pois você verá como as promessas de Deus se entrelaçam com a história da Bíblia de forma extraordinária. Mas antes de seguir, já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajudará a entender que esse conteúdo é relevante para você. A Bíblia não é apenas uma coleção de histórias. Ela é um manual do plano divino de redenção da humanidade. Quando olhamos para a genealogia de Jesus, vemos algo fascinante: a linha de descendência que Deus escolheu para trazer o Salvador ao mundo, desde Adão até o nascimento de Cristo. E, entre todas as tribos de Israel, a tribo de Judá ocupa um lugar único e central. Mas, por que Judá? E o que a genealogia de Jesus nos revela sobre o plano de Deus para a salvação? Vamos mergulhar nesse mistério. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele não só o abençoou, mas também garantiu que através da sua linhagem, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Em Gênesis 12, 3, ele diz: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Isso não foi apenas uma promessa de prosperidade, mas uma promessa de redenção. E essa promessa passou de geração em geração, sendo particularmente direcionada aos descendentes de Isaque, filho de Abraão. O plano divino continuou a se desenrolar por meio de Isaque e seus filhos, e foi com Jacó, que recebeu o nome de Israel, que as 12 tribos de Israel foram estabelecidas. Mas, mesmo entre os filhos de Jacó, foi a tribo de Judá que recebeu uma promessa especial. Em Gênesis 49, 10, Jacó, antes de morrer, declarou: "O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele será a obediência dos povos." Essa é uma profecia poderosa que aponta diretamente para a vinda do Messias, o líder e rei prometido, que viria de Judá. Ao analisarmos a genealogia de Jesus, que se desenrola de Abraão a Davi, entendemos a importância dessa linhagem na compreensão do plano da salvação. A partir de Abraão, considerado o patriarca da fé, Deus fez-lhe a promessa de ser o pai de uma grande nação. Abraão teve 2 filhos importantes: Ismael, filho de Agar, e Isaque, filho de Sara. No entanto, a promessa divina foi direcionada à descendência de Isaque. Isaque, por sua vez, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. A bênção da primogenitura, que normalmente garantiria uma posição de liderança, foi transferida de Esaú para Jacó, em um episódio marcante conhecido como a venda da primogenitura. Jacó, que passou a ser chamado de Israel, tornou-se o patriarca das 12 tribos de Israel. Entre os filhos de Jacó, a tribo de Judá ocupa um papel central na genealogia messiânica. Quando olhamos para as profecias do Antigo Testamento, que falam sobre o Messias, encontramos pistas importantes sobre o papel que Judá desempenharia na vinda do Salvador. A profecia messiânica, que começa a se desdobrar no Antigo Testamento, se inicia com o patriarca Jacó, que, antes de sua morte, abençoou seus filhos. Apesar de Rubem, Simeão e Levi serem os primeiros filhos de Jacó, eles não receberam a primazia da linhagem messiânica devido a falhas morais significativas. Rubem, o primogênito, perdeu seu direito à liderança quando se deitou com Bila, a concubina de seu pai, em um ato de imoralidade, como descrito em Gênesis 35, 22. A ação de Rubem desqualificou-o de ser o líder, embora fosse o primogênito.
Simeão e Levi também foram desqualificados devido à sua resposta violenta quando Diná, irmã deles, foi violentada. Eles enganaram os homens de uma cidade e mataram todos como vingança, um ato que foi severamente repreendido por Jacó. Esse contraste entre as expectativas iniciais e os eventos que se seguiram destaca a escolha divina para a linhagem messiânica. Apesar de também ter cometido erros, foi Judá, o quarto filho de Jacó, quem foi escolhido para carregar essa responsabilidade. Em Gênesis 49, 10, Jacó profetiza que o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele será a obediência dos povos. Essa profecia aponta para a linhagem real que surgiria da tribo de Judá, e o termo Siló é frequentemente interpretado como uma referência ao Messias, um líder e governante prometido. A escolha de Judá se conecta com a chegada de Jesus, que, como sabemos, é descendente dessa tribo. Na bênção de Jacó, ele descreve Judá como um leão novo, usando a metáfora do leão para simbolizar força, coragem e liderança, características que se associam à tribo de Judá e, posteriormente, ao próprio Messias. O leão, como símbolo, é constantemente ligado ao poder, à autoridade e à capacidade de reinar com justiça. Judá, como uma tribo, estava destinada a ser líder entre as tribos de Israel, e esse símbolo se torna ainda mais poderoso quando aplicado a Jesus. Nos Evangelhos, Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, uma referência clara à sua autoridade real e ao seu papel como o Messias prometido. Em Apocalipse 5, João descreve um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, uma clara alusão à realeza de Cristo. A figura do leão na Bíblia não é apenas sobre força física, mas também sobre governar com sabedoria e justiça, qualidades essenciais para o cumprimento do plano divino de redenção. A escolha de Judá como a tribo do Messias também revela a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de salvação. Ao olhar para a história de Judá, vemos como Deus usou até mesmo situações e escolhas humanas aparentemente erradas para cumprir seus planos divinos. Por exemplo, a história de José, que foi vendido por seus irmãos, é um excelente exemplo da providência divina. Quando José foi vendido para os ismaelitas, a decisão de Judá de não matá-lo, mas de vendê-lo como escravo, foi crucial para a preservação da linhagem de Jacó. Esse ato aparentemente simples foi parte do plano de Deus para garantir que a descendência de Judá fosse preservada, o que mais tarde levaria ao nascimento do Messias. Além disso, em Gênesis 38, a história de Tamar, nora de Judá, mostra como a linhagem de Judá foi preservada em circunstâncias complicadas. Tamar, após ser rejeitada por Judá para casar com o terceiro filho, disfarçou-se como prostituta e ficou grávida de Judá. Quando a identidade de Tamar foi revelada, Judá reconheceu sua culpa e admitiu que ela era mais justa do que ele. Tamar deu à luz 2 filhos, Pérez e Zerá, e Pérez se tornou ancestral de Davi, ligando ainda mais a tribo de Judá à linhagem messiânica. Outro episódio relevante é a história de Ruth, uma moabita que, após a morte de seus maridos, escolheu se dedicar à sua sogra, Noemi, e adotou a fé israelita. Ruth casou-se com Boaz, um parente de Noemi e da linhagem de Judá, e sua união foi uma parte importante do cumprimento das profecias messiânicas. A escolha de Boaz como redentor de Ruth não foi apenas um ato de bondade, mas também uma ação que fazia parte do plano divino para preservar a linhagem de Judá, preparando o caminho para a vinda do Messias. Cada uma dessas histórias ilustra a maneira como Deus usou indivíduos e circunstâncias para garantir que a linhagem de Judá fosse preservada, até que Jesus, o Messias,
fosse revelado ao mundo. A tribo de Judá, com sua linhagem real, se tornou a tribo escolhida para ser o veículo do cumprimento da promessa de salvação. Esse plano divino, detalhado nas Escrituras, não é apenas uma questão de genealogia, mas uma expressão do poder, da sabedoria e da fidelidade de Deus, que guiou a história do seu povo até o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador. Assim, a escolha de Judá para ser a tribo do Messias não é apenas uma questão de linhagem, mas um reflexo do plano divino que estava sendo cumprido, mesmo através de falhas humanas e circunstâncias difíceis. Judá, apesar de seus erros e falhas, foi escolhido para cumprir um papel único na história da redenção, e essa escolha reflete a grande fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, traçando uma linhagem que culminaria no nascimento de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Após o exílio babilônico e o retorno a Jerusalém, há 400 anos de silêncio profético. Durante esse período, a descendência continua, até que surge José, descendente direto de Davi, e Maria, escolhida para ser a mãe do Salvador. Em Mateus 1:16, lemos: Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Deus nunca age por acaso. Cada detalhe da genealogia de Jesus aponta para o cumprimento de sua vontade. E da mesma forma, sua vontade para nossas vidas está sendo cuidadosamente cumprida. A história de Judá, e de todas as gerações que antecederam a vinda de Jesus, nos ensina que Deus está no controle, e que, mesmo quando as circunstâncias nos fazem duvidar, Ele nunca falha em suas promessas. Se você tem sido tocado por essa reflexão e quer saber mais sobre a genealogia de Jesus e como ela impacta a nossa vida cristã, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares para que todos possam entender mais profundamente como Deus trabalha em nossas vidas, cumprindo suas promessas com fidelidade. E para continuar aprendendo juntos, histórias impressionantes da Bíblia, é só clicar no vídeo que aparecerá na sua tela. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe sua vida.